Eu me emociono porque me bateu um desespero tão grande que eu falei assim, meu Deus, agora eu não vou conseguir. Oi, gente, voltei para falar sobre maternidade. Nesse vídeo eu vou aprofundar mais, agora eu vou falar como eu fiz. Marluce, com quanto tempo ele dormiu no berço, amamentou em você e tal. Então eu vou começar a falar sobre mim agora, tá bom? Acompanhe, já deixa o seu like aí, gente, por favor, para vocês não esquecer, compartilha, se inscreve se você não é inscrito, tá? Roda a vinheta! Gente, então, vamos continuar aqui falando sobre maternidade. E como eu tava falando, né, no outro vídeo, que minha mãe veio, né, só que ela ficou pouco tempo, eu deixei minha mãe super à vontade com o Arthur, eu não pus regras, nada disso, porque até porque um bebê de 21 dias não tem muita noção de muita coisa do que é bom, do que não é bom, do que é legal, do que não é legal. Eu quero que isso vocês gravem, porque a criança não sabe do que é bom, do que não é bom. Ah, mas por que você tá falando isso, Marluce? Porque é o seguinte, quando a criança tem alguma mania, quando a criança tem alguns hábitos que depois a mãe sofre, Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. você tem que lembrar que foi você que colocou essa pequena mania nele, tá, gente? E deixando claro que eu não tô criticando nenhuma mamãe, pelo amor de Deus, eu não quero entrar em conflito, nada disso, em polêmica. Eu vou contar só do jeito que eu fiz e que deu super certo. Então vamos lá. Aí minha mãe foi embora, gente. E eu entrei em pânico. Eu lembro até hoje, quando nós deixamos a minha mãe na Garre para ela pegar um trem para ela ir para Paris. E teve um probleminha lá que precisou do meu esposo ir com a minha mãe. E era a primeira vez que eu tava praticamente saindo na rua, né, com meu esposo, com a minha mãe, então eu tava até tranquila, que depois eu ia voltar de carro e tal. E eu lembro que teve um problema e minha mãe, Antoniel, teve que ir com minha mãe até Paris. Eu confesso pra vocês que eu não sabia nem descer a escada rolante, porque eu tinha que descer a escada, pegar o trame pra ir embora pra casa de trame, né? O carro ficou lá na Garpa quando meu esposo chegasse, ele pegasse o carro e eu, como eu não sei dirigir, e eu tive que ir de metrô. E com a criança de 21 dias na minha mão, eu falei assim, pronto. E fui pensando naquilo e falei assim, meu Deus, e agora, né? Cheguei em casa, eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi a minha mãe. Eu me emociono porque me bateu um desespero tão grande que eu falei assim, meu Deus, agora eu não vou conseguir. O que eu vou fazer? Porque querendo ou não, tendo alguém assim do nosso lado, a gente tem um conforto, sabe? A gente tem aquela segurança. E eu lembro que eu cheguei em casa e tudo, eu não sabia o que fazer. O Arthur todo pleno dormindo, porque o Arthur, a vida dele, gente, foi dormir. A vida do Arthur é dormir. O Arthur começou a mexer na minha barriga com quase 6 meses a 7 meses, gente, porque ele só dormia. Eu passava a gestação inteira apavorada porque a criança só dormia. A criança só queria saber dormir. Às vezes eu ligava pro médico, meu filho tá mexendo, tal. Eu ia lá, o menino tava dormindo, enfim. Então ele tava dormindo em paz e eu preocupada já com aquilo. Falei assim, Jesus, é só o Senhor que vai me ajudar e tal. Enfim, e passei por esse processo. Eu fiquei uma semana ruinzinha, assim, pensando, querendo a minha mãe mais tempo comigo, mas infelizmente não deu. Mas, gente, Deus me ajudou muito, Deus me deu muita estratégia em tudo. E foi passando os meses. O que eu fiz? O Arthur sempre teve o quartinho dele, de dormir e tudo. Montei, decorei e tal. Uma coisa que eu não queria acostumar era ele dormir comigo por várias questões, para ele não criar esse hábito, para ele não crescer com isso e por medo também de rolar e Deus que livre acontecer alguma coisa. Então, para não deixar ele sozinho lá no quartinho dele, eu coloquei o berço dele dentro do meu quarto, o Arthur dormia no meu quarto. Esse foi o primeiro fato que eu aconselho. Ah, eu não quero deixar meu filho dormir sozinho. Beleza, mas então leva o bercinho dele, coloca no seu quarto, que vai ser legal, que o importante é ele entender que ele tem a caminha dele, que ele tem que dormir no seu quarto. Isso foi a primeira estratégia que Deus me deu, assim, porque eu vejo que tem muitas mamães que tem muita dificuldade. Tipo assim, a criança sofre e a mãe sofre junto, porque a mãe também acostumou com a criança ali no quarto, na caminha deles e tal. E pra quem é casado sabe que não é legal, né? Os casais precisam ter privacidade. Então, já que você não quer deixar a criança dormir, como eu fiz, dormir sozinha no quarto com 20 dias de vida, sei lá, um mês de vida, eu coloquei ele dentro do meu quarto. E assim, eu fiz esse processo, pessoal, durante 3 meses somente.
tá bom? Passou aquele processo dos 3 meses e tudo. O Arthur não teve cólica, o Arthur não acordava de madrugada. Mãe, como que você fazia sobre a amamentação? O que aconteceu? Durante esses 3 meses, o Arthur mamava um suplemento, uma mamadeira e o meu peito. No caso, era o meu peito e o suplemento. Isso foi até quando eu tava no hospital, porque eu não tive muito leite, eu não dei muito leite, gente. Então eu não consegui amamentar o Arthur até os 8 meses, que era o que eu queria. 8 até um ano mais ou menos. Eu pensava em amamentar e tal. Mas não foi da forma que eu pensei, não foi da forma que eu queria. E o Arthur precisou de um leite, né, e tudo. Então, o pouco leite que eu tinha, ele não queria, porque era pouco. Então, ele, querendo ou não, ele acostumou com o leite, a mamadeira e tal. Enfim, gente, resumindo, na amamentação, eu consegui amamentar o Arthur com até o 5º mês, mais ou menos. E foi tudo bem. Eu não sofri, ai meu Deus, entrei em depressão por conta disso. O Arthur passou fome, o Arthur ficou doente, nada disso. Gente, não conheço outra criança mais saudável do que meu filho. Meu filho é muito saudável. Não foi por causa do leite que ele não mamou, nada disso, entendeu? Eu acredito muito que se a mãe conseguir amamentar a criança até aonde ela quer, ótimo, o leite realmente materno é muito bom para o bebê, mas para você, mãe, que não conseguiu, que não deu leite, como o meu caso, gente, tá tudo bem, vocês não vai deixar de ser mãe por conta disso, tá bom? Tá tudo bem, você é mãe do mesmo jeito, seu filho não tá morrendo de fome e tal. E o Arthur, como eu falei pra vocês, o Arthur, ele dormia muito. E eu sempre tinha aquela coisa de 3 em 3 horas, 3 em 3 horas e tal. E no começo, como ele dormia muito, eu ficava agoniada, porque ele não acordava pra mamar. Às vezes, de madrugada, eu acordava, ele nem acordava e eu ficava ali querendo acordar ele e tal. Confesso pra vocês que eu acordei o Arthur acho que umas 3 vezes pra mamar na madrugada, porque eu ficava com... Porque é aquela coisa, tem que mamar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. Gente, até que um dia eu fui no médico levar ele consulta de rotina normal e falei pra médica que ele dorme muito, que ele não acorda de madrugada e que se eu não acordar ele pra dar mamadeira, se tá tudo bem, tudo ok. Ela simplesmente falou assim, mãe, se ele não acordar, não precisa acordar ele. Se ele sentir fome, ele vai acordar. Não precisa. Gente, foi um ponto muito bom na minha vida, porque eu não perdi noite de sono pra dar mamar pro Arthur. Eu nunca acordei de madrugada com o Arthur chorando, querendo mamar, porque ele não acordava, ele sempre foi muito bom de sono até hoje. Então, eu falei assim, beleza, é isso que eu vou fazer. E eu ficava despreocupada. E isso foi, pessoal. Quando ele acordava, uma vez ou outra, eu dava uma mamadeira pra ele e ele já dormia, gente, de boa. Ele não ficava ali acordado e tudo. Foi tudo uma maravilha, assim. Foi bênção de Deus. Foi um hábito que eu acostumei. Então, um conselho que eu posso dar pra você, mãe, é o seguinte. Se o seu filho não acordar de madrugada, por acaso dormir direto e você acordar ele e tal, é uma dica que eu te dou. Não precisa acordar a criança para dar mamar. Se ele sentir fome, ele vai acordar. Era isso que ela falava, gente. Se ele dormir, deixa ele dormir, porque o sono sustenta a criança também. Então é uma dica que eu dou pra você, mamãe. Se o seu filho dorme a noite toda, de boa e tal, dorme também, descansa também. Quando ele sentir fome, ele vai acordar, você dá um mamazinho pra ele, bota pra rotar e tá tudo bem, tá bom? E comigo funcionou super, porque o Arthur, como eu falei, o Arthur era muito dorminhoco, então eu não tive esse trabalho de ficar acordando ele ali pra dar o de mamar sempre, entendeu? Então, pessoal, o primeiro fato foi, né, que durante até 3 meses, o Arthur dormiu no meu quarto, no berço dele. Ele nunca dormiu comigo, assim, não. A não ser quando tava amanhecendo, meu esposo ia trabalhar, porque assim, ele dormia a noite toda e acordava por volta de 6, 6h30. O sono dele sempre foi assim, pra vocês entenderem. Então, ele sempre teve uma rotina. Aí, eu não sei, quando já tava de manhã, eu pegava ele, colocava ele lá do ladinho pra ficar ali com ele e tal, aquela coisa. Óbvio que eu já fiz isso, também não vou ser assim, né... Nossa, ela também é perfeitinha, não. Jamais, entendeu? Só tô passando algumas dicas aqui, mas eu também já fiz isso. Mas ele não dormia a noite toda comigo, tá bom? Pra vocês entenderem. E a questão do mamar também, consegui amamentar ele só até os 5 meses e tá tudo bem, foi tudo bem. O meu filho é super saudável, não me sinto menos mãe por conta disso e tal. Depois eu vou fazer um vídeo, um vídeo sobre o meu parto, tá bom?
o parto, como é que foi todo o processo. Eu ia falar agora, mas melhor não, falar em outro vídeo. E voltando aqui ao assunto. Então, a amamentação foi tudo bem também, e como eu falei, não dei, então eu tive um processo do meu peito e a mamadeira, o peito e a mamadeira. E a criança não é boba, né? Então ele via que a mamadeira saía mais leite do que o meu peito, então com o tempo ele foi rejeitando o meu peito, ele não queria mais o meu peito, e como eu não dei muito leite, não fiquei nada empedrado, não fiquei aquele mundo de peito e tudo. Meu peito até nem caiu. Abafa esse assunto. Agora eu vou falar da parte dos 3 meses que eu coloco o Arthur pro quartinho dele. Muita gente ficou na época, amigas, até mesmo minha mãe achava um absurdo. Como assim uma criança de 3 meses dormir sozinha no quarto e tal. Isso foi da lembrança da minha madame, como ela fazia com as crianças, eu também achava um absurdo, mas com o tempo foi passando, eu fui vendo que foi bom pra criança e pra ela, principalmente pra descansar e tudo e tal, né, foi uma rotina. Então muita coisa que eu fiz com o Arthur, eu peguei lá da madame, que eu contei pra vocês no outro, né? Então, gente, foi isso. Vou dar uma parada por aqui nesse vídeo e vou continuar no próximo vídeo, e vou continuar sobre o Arthur dormindo no meu quarto, dormindo no quartinho dele, né, até a fase... Qual fase? Dos dentes, né, eu acho. Não sei, eu vou estar falando aqui com vocês aqui no assunto conforme eu vou lembrando as coisas e vai vindo. E é isso, espero que vocês tenham gostado já do comecinho da nossa conversa de maternidade. Gostaram das dicas? As dicas, qual foi as dicas que eu dei? Importante que durante os 3 meses, se você quiser que a criança durma com você no seu quarto, eu aconselho o berço, você leva o berço dele, do bebê, e dorme com você ali do ladinho, mas eu costumo ele ir na caminha dele, pra ele já ver que a caminha é dele, que ele tem que ficar na caminha dele. Isso é muito bacana pra você, mãe, pra você descansar, e pro bebê já acostumando já com aquilo também. E com a questão do mamar, tá? Se você, mãe, conseguir amamentar até uma certa idade, até 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ótimo. Se você, mãe, não conseguiu amamentar até onde você quis, tá tudo bem também. Você é mãezona do mesmo jeito que o seu filho, eu tenho certeza. E é isso, essa foi a nossa diquinhas de hoje, de maternidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra vocês não esquecerem. Gente, me segue nas minhas redes sociais. Eu acho que vai estar aqui ou aqui, não sei. Mas é isso, tá bom? Vamos pro próximo vídeo. Beijo, fui!